tarde. Ministério de Louvor, regatou. Deve ouvir? Amém, pessoal? Semana passada, então, como que foi ontem? Imagina na célula que Deus tenha falado ontem na célula da qual vocês foram, né? Semana passada a gente falou sobre restauração, né? Sobre ali reparadores de brecha. Eu creio que foi bênção, porque Deus tem derramado bênção sobre as nossas vidas através da palavra dele. E eu quero estar dando continuidade referente a isso também, sobre brecha, sobre restauração, porque eu sei que não só pelo fato da gente estar vivendo um ano que está debaixo de uma palavra de restauração, restauração é algo da qual nós temos que ter constantemente nas nossas vidas o entendimento de restauração, porque restauração ele tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu posso muito bem sair daqui hoje, ou cada um de nós podemos sair daqui hoje, nós não sabemos o dia de amanhã. E na segunda-feira nós já vamos estar precisando de uma restauração, porque Deus ele quer nos restaurar, né? Deus quer restaurar coisas, áreas da nossa vida que foram perdidas. E eu gostaria de estar entrando então também nesse assunto referente a isso, sobre restauração, né? Na verdade eu quero falar, o que eu quero falar está lá no livro de Gênesis, capítulo número 1. Gênesis 1, capítulo número 26, versículo número 26. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26, ele é bem interessante, que é algo que todo mundo crê que já começou a ler a Bíblia, ou quando a pessoa, mesmo que ela chega há pouco tempo, ela fala, vou ler a Bíblia, ela vai começar no livro de Gênesis. E isso aqui é algo que está bem conhecido, né? É quando Deus ele cria o homem, quando Deus cria todas as coisas, cria os animais, e aí chega na parte da qual ele cria o homem. Só que quando Deus cria o homem, ele cria o Deus cria o homem com um propósito. Deus cria o homem com um objetivo. O homem não está aqui na terra somente para passear e viver 100 anos aqui de qualquer forma. Nós estamos na terra com um objetivo. Amém? Mas esse objetivo ele foi perdido lá atrás. O objetivo da qual o Senhor nos chamou foi perdido lá atrás. E Deus ele quer nos restaurar. E a restauração de Deus vem de uma forma que nós vamos estar aprendendo hoje. Olha só o que o texto diz. Gênesis 1, 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só, Deus ele cria um ser humano, Deus ele criou Adão, e ele fez o homem como? A nossa imagem. Então nós somos o que? Imagem de Deus. E isso é forte. Nós somos semelhança de Deus. Veja que não foi um texto que eu criei. Se você abrir na sua Bíblia, você vai ver isso. Façamos o homem então a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí veio o propósito pelo qual Deus criou o homem. Qual que é o propósito que Deus criou o homem? O homem que eu falo ao ser humano. Domine então sobre os peixes do mar, presta atenção. Então o objetivo do homem era para ele vir, para ele dominar. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós vemos aqui que Deus, quando ele criou o homem, não foi algo aleatório. Deus criou o homem com um objetivo, com um propósito, e o objetivo e o propósito de Deus era de dominar sobre a terra, cuidar da terra. O homem tinha esse princípio. Quando nós vamos ver essa história, o que é que acontece? Adão ele continua dominando. O que Adão fez? Adão ele continua ali dominando por um tempo a terra, né? Deus ele vem, cria a mulher, e quando Deus cria a mulher, lá na frente Deus usando ali, né, da sua astúcia, ele consegue derrubar Adão através da mulher. Então quando Adão ele peca, o que é que acontece? Adão ele perde toda o poder de dominação que ele tinha. Quando Adão perde o poder de dominar, o que é que acontece? A terra ela entra num período de maldição. A terra é maldita
quando Adão perde o poder de domínio, né? Quando Adão perde o poder de dominar ali sobre os animais, a terra já não respondia mais ao comando de Adão. E isso é interessante. Deixa eu ler aqui alguns pontos que eu pus aqui no meu esboço. Desde o princípio, Deus criou o homem à sua imagem, para que ele tivesse domínio sobre toda a criação. Então é desde o princípio. Esse domínio, porém, não era somente sobre o mundo físico, mas o domínio que Deus deu para Adão era um domínio também que envolvia o mundo espiritual. Volta lá, Eric, no 26. Volta no 26, vocês vão ver o tipo de animal ali. E sobre toda a terra lá, sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, presta atenção, aves do céu, e sobre todo réptil. Aqui ele não está falando literalmente de passarinho, de como, mas ele está falando aqui uma simbologia de forças espirituais. Está falando de seres espirituais que habitavam no céu, que habitam no céu. Efésios capítulo 6, a partir do 10, né, vai falar que existem potestades. Então nós vemos aqui que quando Adão ele perde ali, ele come do fruto, ele perde o poder de dominação da qual ele tinha recebido de Deus. Não era somente o poder de dominar a terra, mas ele perde então algo espiritual da qual ele tinha poder até sobre o mundo espiritual. Isso é interessante. Então o mundo espiritual, na verdade, ele tem que estar subjugado ao poder do homem. Só que Adão ele perde isso. E o texto aqui, se eu for pôr o nome para essa mensagem de hoje, é restaurando a imagem e a autoridade original que foi dada a Adão. Então Adão ele tinha uma autoridade original deixada por Deus para o ser humano. A autoridade de Deus para o ser humano era aquela antes da queda. Adão ele tinha poder sobre terra, sobre mar, sobre ar. E quando fala não somente nisso, ele tinha poder até no mundo espiritual. Adão, quando ele estava na terra, já tinha demônio, será? Tinha demônio. Tanto é que Satanás ele foi na serpente. Então já havia uma queda de Lúcifer, já havia a queda de Satanás sobre a terra. Mas a força espiritual não tinha poder sobre Adão. Por quê? Porque Adão ele tinha sobre ele uma autorização, uma legalidade, um poder. Ele tinha sobre ele um domínio da qual ele exercia força até mesmo sobre seres espirituais. Quando o texto diz ali, sobre todo réptil, ele está falando sobre isso. Ele está falando de seres espirituais. O homem tinha poder sobre isso aí. Tinha o poder de deixar toda coisa malévola debaixo do seu pé. Não tinha autoridade para chegar em Adão. Essas coisas só tiveram poder para alcançar Adão quando Eva dá o fruto, Adão come do fruto. E quando Adão come do fruto, o que acontece? Acontece que o homem ali ele perde todo o seu poder, autoridade, domínio que ele tinha ganhado de Deus para reinar. Ele tinha ganhado de Deus. Ele perde tudo isso. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Deus falando o castigo de Adão: Adão, pela tua causa a terra será maldita. E a partir de agora você vai ter que trabalhar e você vai viver do sustento do suor do seu rosto. E a terra vai produzir agora espinhos e abrolhos, não é isso? Vai produzir agora erva, coisa ruim, coisa que não tinha antes. Até espinho vai começar a ter, Adão. Então a gente imagina que antes do paraíso as rosas não tinham espinho. Não tinha coisa voltada com espinho. Então tudo que era ruim começou a acontecer depois que Adão ele era. Então a autoridade de Adão é perdida. Amém? Continuando aqui. Deus então estabeleceu o ser humano como seu representante na terra. O domínio, porém, não era apenas sobre o mundo físico, mas também sobre as forças espirituais do mal. Deus estabeleceu o ser humano como seu representante na terra. Por que Deus escolheu Adão como seu representante? Porque ele era semelhante a Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Adão ele representava Deus na terra. Aleluia! Se Adão não tivesse caído,
e chegasse até o ano de hoje, nós seríamos um planeta inteiro cheio de representantes de Deus. Já pararam para pensar nisso? Não ia haver, nós seríamos totalmente diferentes daquilo que a gente é hoje. Veja bem, depois que Adão erra, a morte passa a reinar. Através do pecado, a morte vem e começa a alcançar os filhos de Adão. Adão morre, Eva morre, os filhos morrem, por quê? Pelo motivo do erro de Adão. Mas antes não havia morte, porque Adão ele era uma representação do próprio Deus. A Bíblia diz, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa. Então ele era um representante do próprio Deus, amém? Deus estabelece em Adão como seu representante, mas com a queda, essa imagem ela foi corrompida, e com ela, o poder de dominação da qual ele tinha, também foi perdido. Então a humanidade que deveria governar em nome de Deus, agora ela passou a ser governada. Passou a ser governada agora o ser humano. Aquilo que ele precisava deixar debaixo do domínio dele, agora virou e inverteu. Veja bem, é a terra que domina o ser humano hoje. A gente está suscetível hoje a vários tipos de coisa. Dá um terremoto aqui, não tem como a gente ter domínio sobre o terremoto. Vem um tsunami, vem uma tempestade, não tem como nós termos domínio sobre isso aí. Mas no tempo de que Adão estava, antes dele cometer o erro, ele tinha poder sobre essas coisas. Os animais têm poder sobre nós. Vocês acham que sim ou não? Os animais têm poder sobre nós? Teve 2 anos, foi 2 anos atrás, nós ficamos debaixo de influência de que todo mundo tinha que andar com a máscara. Aquilo lá era algo mecânico, era algo criado, era algo, um animal, eu não posso dizer um animal, um ser vivo, uma bactéria, um vírus. Ficamos aqui, deixamos de vir até no culto, precisávamos ir no Cohen para fazer o culto. Então ficamos debaixo de uma autoridade da qual Deus tinha dado para o original, a autoridade original que tinha dado para Adão, era para que isso não tivesse poder sobre nós. Até a planta domina o homem. Até aquela erva, né? Aquela erva lá do demônio, aquela erva lá que é... Aquilo lá domina. Tem gente, eu tinha lá no Brasil um amigo, que até os 16, 17 anos, ele era uma pessoa normal. Mas ele enveredou tanto por esse lado aí, de usar isso aí, que ficou doido. Ficou doido. Já não, de tanto ele usar essa erva, ficou doido. Já não fazia as coisas sem nexo. E eu fui, não sei se dá overdose, que eu nunca experimentei, nunca usei isso. Mas caiu nisso aí. Tabaco é outra coisa. Tabaco vem de onde? Tabaco vem das plantas também. Então tudo aquilo da qual nós tínhamos que ter domínio, passamos a ser subjugados por ela. No mundo espiritual, será da qual a gente também estamos sendo subjugados por alguma coisa da qual era para a gente ter o domínio sobre ela? Pecado. O pecado, quando nós praticamos o pecado, nós já sabemos que Jesus já apagou tudo isso aí. Mas se nós continuamos no erro, voltamos de novo atrás, lá nós estamos abrindo, mesmo que da qual nós já estejamos debaixo do sangue de Jesus, que não tem mais, o pecado não tem poder sobre a nossa vida. Mas se nós não vigiarmos, a Bíblia diz para a gente vigiar. Se a gente não vigiar e continuar no mesmo erro, eu creio que isso pode nos dar confusão mais para frente. Então a gente tem que ter cuidado em tudo. Abrindo a porta do mundo espiritual, a gente tem que tomar cuidado também, porque o mundo espiritual também tem mais domínio sobre nós do que nós éramos. O normal era para tudo isso estar debaixo dos nossos pés, tanto no físico quanto no espiritual. Mas o que aconteceu? Inverteu quando Adão comeu aquela fruta. Quando Adão comeu a fruta, aquilo que era para ser subjugado passou a nos subjugar. Veja só alguns pontos de coisas que passaram a subjugar, coisas que vêm através de ação espiritual. Medo. Quem é que gera o medo? O medo é o inimigo, ele vai ver cada um de nós. Cada um de nós tem um tipo de defesa. Talvez a sua defesa, você seja mais resistente ao medo do que eu, do que qualquer de nós. Mas o inimigo sabe onde atingir. O inimigo está aqui desde o primeiro homem. Então ele nos conhece nosso ponto fraco e nosso ponto forte. E ele vai sempre bater no ponto fraco.
e ele vai jogar seta de medo. E quando o medo vem na nossa vida, isso tem o poder de nos fazer parar. Nós não conseguimos avançar, porque estamos com medo, e isso foi algo voltado de algo espiritual. Outro ponto, doenças, escravidão dos vícios, falta de unidade, são evidências da perda de autoridade. Entretanto, em Cristo, está restaurada a sua imagem em nós. Quando nós estamos debaixo de todos esses tipos daquilo da qual era para nós exercermos autoridade e poder sobre esses tipos de coisa, nós estamos vivendo uma situação da qual está inversa. Nós somos o alvo de tudo. Só que acontece que Jesus ele vem. Quando Jesus vem, ele morre na cruz, ele começa a nos restaurar, a termos aquela autoridade da qual foi dada para Adão. Você crê nisso? A autoridade que Deus deu para Adão foi perdida com Adão. Mas aparece o segundo Adão. E o segundo Adão, quando ele aparece, ele devolve aquela autoridade para nós. Nós hoje temos o poder, o medo não pode parar, rejeição não pode parar, coisas terrestres não pode parar. Por quê? Porque foi Jesus que já nos deu autoridade e poder. Autoridade e poder para que a gente possa fazer grandes coisas. Então, quando nós não temos entendimento disso, nós vamos ficar sendo alvos de coisas da qual era para a gente ter domínio sobre isso aí. O medo não pode parar, a vergonha não pode, timidez não pode parar, ira não pode ter domínio sobre você. São coisas da qual a gente tem que estar debaixo dos nossos pés. Essas coisas, se nós deixarmos o inimigo agir nas nossas vidas, vão vir sobre nós. Mas quando nós temos o entendimento que através da morte de Jesus na cruz, ele nos deu poder e autoridade para dominar sobre tudo isso aí, o que é que pode nos parar? O que é que pode nos parar? Quando nós temos esse entendimento que Deus já pagou e já nos devolveu o poder e a autoridade, domínio e a autoridade que foi perdido com Adão. Quando eu tenho esse entendimento, nada pode me parar. Nada pode te parar, porque você tem o entendimento agora que Deus já nos resgatou daquela situação. A dívida que era para a morte já foi paga. É como o Roberto falou aqui, a filha dele, lá na outra igreja, quebrou o vaso e não tinha estava numa situação difícil, e agora? Então ele saiu, correu atrás e ele comprou, ele pagou o preço pelo erro da filha. Então é isso que Jesus fez. Quando Jesus ele paga o preço por nós, ele nos restaura na posição da qual o poder, a autoridade, a dominação tem que ser algo consciente na nossa vida. Senão você vai estar suscetível a qualquer ação do inimigo. E o inimigo ele vai vir para cima de nós. A Bíblia fala que o inimigo ele é como um leão que está ao nosso derredor, buscando o quê? Uma oportunidade para vir nos pegar. Então nós temos que ter entendimento que Jesus, quando ele morre ali na cruz, ele restaura a nossa situação que era antigamente. Eu digo, restaura a nossa imagem que era antigamente, como a imagem de Adão, Jesus, quando ele vem, ele estava restaurando a sua imagem em nós. Então, essa restauração de Jesus, pela qual ele fez ali na morte, na cruz do Calvário, ele nos capacita então a viver uma vida de poder e de comunhão verdadeira. Quando Jesus morreu, nos resgatou, ele nos deu então a capacitação de termos uma vida com poder e comunhão verdadeira. O que é a vida com poder e comunhão verdadeira? Vida com poder e comunhão verdadeira é você ter ciência de que, é você ter conhecimento que o inimigo ele não pode parar diante de ti. Nenhuma ação do inimigo pode ter efeito sobre a sua vida, porque você entende agora que você foi resgatado, você foi colocado aquela imagem e semelhança que antes havia sido perdida. Você agora pode olhar para você e falar: não, eu sou uma imagem e semelhança de Deus, assim como Adão era antes da queda. Antes da queda, Adão ele era totalmente semelhança e imagem de Deus. E eu imagino até um Adão diferente. Eu imagino um Adão totalmente diferente de nós. Eu não imagino um Adão com cabelo branco. Eu não imagino um Adão com ruga.
eu não imagino um Adão, eu imagino uma pessoa totalmente diferente. Totalmente diferente. E quando Jesus ele paga o preço por nós ali, ele resgata tudo isso que foi tirado de nós, assim podemos dizer. Então essa restauração, ela vem para capacitar o ser humano para viver em um estilo de vida com poder espiritual e de experimentar uma comunhão verdadeira. Amém? Aí eu separei aqui 4 pontos para que a gente possa compartilhar na célula, tá bom? 4 pontos que nós temos que compartilhar na célula. Todo culto eu vou fazer isso aí. Sempre eu faço, né? 4, 5 pontos, 3 pontos. Então, 4 pontos que nós temos que ter um entendimento dessa mensagem aqui. O texto dessa mensagem fala sobre restaurando a imagem e a autoridade original. 4 pontos para compartilhar na célula. Primeiro ponto, restaurando a imagem. Restaurando a imagem. Onde que nós vamos ver isso? Quem está lá é o Wilde. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18 diz, olha só: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma, aleluia, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A imagem de Deus no homem foi distorcida pelo pecado, mas Jesus ele veio para restaurá-la. 2 Coríntios 3,18, Paulo nos ensina de que nós somos transformados de glória em glória, a imagem de Jesus pelo Espírito Santo. Então, isso aqui significa que essa restauração ela não é rápida. O texto diz que nós vamos sendo transformados em um processo, e o processo é um processo de glória em glória. É um processo da qual tem um tempo. Quanto mais nós estamos entendendo que Jesus ele pagou um preço por nós, e nós vamos ter essa autoridade, esse domínio restaurado, então ao original, então nós temos que ter entendimento que isso é algo da qual passa pelo processo do tempo, e não é algo rápido, porque ninguém é 100%. Cada um de nós tem alguma falha, tem um erro, tem um pecado, e nós precisamos corrigir esse pecado com o rosto descoberto, refletindo como por espelho a glória do Senhor. Temos que ter o entendimento que quanto mais nós somos transformados, quanto mais transformado eu vou sendo, mais poder eu vou recebendo de Deus, mais domínio eu vou tendo sobre o reino espiritual, mais as coisas do mundo não vão ter mais poder sobre a sua vida. Por quê? Porque eu estou sendo transformado, e essa transformação vem através do Espírito Santo sobre a minha vida. Então, isso significa que é um processo contínuo, de glória em glória, é um processo contínuo sobre o quê? Sobre santificação. Processo contínuo de santificação, onde nos tornamos cada vez mais semelhantes à imagem que foi perdida por Adão. Processo de santificação. Somos transformados de glória em glória. Cada vez que eu vou fazendo isso, eu vou me tornando cada vez mais imagem de Deus. Imagem de Deus. Quanto mais eu quero me aproximar de Deus, eu preciso deixar Ele ser transformado. Como é que eu vou ser transformado? Eu vou chegar nesse ponto aqui na frente. No contexto bíblico, olha só, no contexto daquele versículo ali, a palavra imagem no original grego ali é eikon, que isso significa não apenas ser transformado numa aparência, mas eikon significa ser transformado na essência. Aleluia! Eikon, ser transformado na essência, quando diz imagem. No contexto bíblico do versículo, a palavra imagem no original grego é eikon, que não significa apenas transformação por fora, mas uma transformação por dentro. A transformação principal não é a pessoa que chega aqui,
Eu sei que essa pessoa fuma, eu sei que essa pessoa bebe, eu sei que essa pessoa faz um monte de coisa errada. Acaba o culto, eu vou lá e eu falo: pessoa, você não pode fazer isso, não pode beber, não pode fumar, não pode fazer mais nada disso. Essa transformação é uma transformação de glória em glória. Essa transformação é uma transformação como que pelo Espírito do Senhor? Não é. Agora, quando a pessoa ela vem cheia de um monte de coisa, e ela começa a ouvir a palavra, e ela abre o coração para a palavra, e a palavra começa a entrar, e a Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Quando essa pessoa ela vem para o culto, ela abre o coração, e ela começa a receber palavra de Deus, palavra de vida, e vai transformando ela como? De dentro para fora. Isso se chama eikon, que significa que a transformação não é somente por fora, mas é na essência, ou seja, é uma mudança interior. Quando nós temos o entendimento que Jesus morreu por nós começamos a ser transformados, entendemos que é um processo de glória em glória, é por tempo, nós vamos sendo transformados, e quanto mais transformado, mais poder você vai recebendo. Quanto mais transformado, mais autoridade você vai tendo sobre o quê? Sobre a terra. Vai tendo mais autoridade sobre o reino espiritual. Já parou para imaginar? Quanto mais você vai sendo transformado, você é respeitado no inferno. Já parou o inimigo levantando todo dia de manhã? Ele olha aqui para Ibaraca e ele fala: ih, rapaz, o irmão levantou hoje. Deus me ajuda. Satanás preocupado com nós, por quê? Porque nós estamos recebendo aquela autoridade que foi perdida por Adão. Mas para isso acontecer, eu preciso abrir o meu coração para que aquela imagem que foi perdida seja restaurada. Qual a imagem que é? Semelhança de Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Não está falando de algo externo, mas está falando de algo que muda o caráter do ser humano. Quanto mais eu deixo Deus agir, quanto mais eu escuto a palavra, quanto mais eu vou sendo transformado no processo do tempo, quanto mais isso vai acontecendo, eu vou sendo transformado de dentro para fora. Como? Através de glória em glória. Amém? Ser a imagem de Deus significa refletir o seu caráter. Eita Deus! Ser a imagem de Deus significa refletir o seu caráter, refletir a sua santidade e seu domínio sobre as trevas. Refletir, ser semelhança de Deus, significa refletir no seu caráter, refletir na sua santidade e você ter domínio sobre as trevas. Tem aí, eu não pus no esboço, abre aí para mim, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, eu acho. Efésios 6, 10 vai falar sobre a armadura. Efésios 6, capítulo 6, versículo número 10 em diante. Vamos ver. Eu não pus no esboço. Fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Ei, o 11 é: revesti-vos então de toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Como é que eu vou conseguir isso? Deus ele vai nos dar, quando nós vamos sendo transformados e nós começamos a entrar em uma batalha espiritual, nós temos que ter entendimento que nós estamos em uma guerra. Nesse exato momento está tendo uma guerra. Nesse exato momento nossos olhos físicos, nós só conseguimos ver o físico, o material. Mas pelos olhos da fé a gente consegue entender, conseguimos ver que existe uma batalha agora, do bem e do mal. E isso, quando nós temos esse entendimento, nós temos que também ter esse entendimento que Deus ele nos deu armaduras espirituais para que nós possamos lutar aonde? No reino das trevas. O reino das trevas não pode, você não pode ser subjugado pelo reino das trevas, porque você já é imagem e semelhança. Aquilo que Adão perdeu lá no paraíso, quando nós vamos sendo transformados, nós vamos conquistando, nós vamos nos aproximando mais daquilo que Adão perdeu, então nós vamos tendo mais poder, mais autoridade,
mas domínio sobre o mundo espiritual, e nós temos que ter entendimento sobre isso aqui também. Existe uma batalha, e nessa batalha a Bíblia diz, não é eu, Efésios 6, revesti-vos então de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meu Deus, porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, na onde? Nos lugares celestiais. Autoridade e poder, domínio, nós temos que ter sobre isso aí também. Amém? Continuando aqui. Nossa identidade precisa ser moldada pela palavra e pelo Espírito. Como é que isso acontece? Como é que o meu caráter vai sendo moldado? Como é que eu vou tendo entendimento que aquilo que Adão perdeu, Jesus pagou o preço e agora eu posso adquirir aquilo que era a autoridade original, o domínio original, que era da semelhança de Deus que Adão perdeu, eu posso receber isso de novo através de Jesus. Como é que eu consigo obter isso? Lendo a palavra. É impossível você ler, você adquirir conhecimento sem ler. Para você fazer um teste para tirar a carta, precisa ler? Para tirar a carta de motorista, a gente precisa ler ou não precisa? Precisamos ler. Qualquer coisa que você vai fazer, precisamos estudar alguma coisa. Para você vir do Brasil para cá, você tem que pegar o transporte quando você vai fazer a transição do aeroporto. Você para em qualquer outro aeroporto no mundo aí. Vamos lá, quem vai para o Brasil e vai pelo Oriente Médio, Dubai, Emirados Árabes. Se você não souber ler para onde você vai estar indo, você vai acabar se perdendo. Precisamos ter entendimento disso aqui. Se nós não temos o entendimento da palavra, como é que eu vou saber que Adão perdeu uma autoridade? Como é que eu vou saber que Adão ele tinha um domínio sobre a terra, domínio sobre o mundo espiritual, se eu não leio a Bíblia? Se eu leio a Bíblia, eu vou ter esse entendimento. Puxa vida, Adão tem o segundo Adão. Quem que é o segundo Adão? Lá a Bíblia diz que o primeiro Adão ele errou e pelo erro dele todos foram contaminados, pelo erro do pecado. Mas veio o segundo Adão, e o segundo Adão, pelo erro de um, que todos foram contaminados, o segundo Adão ele veio e trouxe salvação também para todos. Basta somente crer. Se eu não tenho entendimento, disso, como é que eu vou vencer o mundo espiritual? Como é que eu vou saber que existia uma armadura para me revestir dela, para estar esperto com as ciladas do inimigo? Como é que eu vou saber que a minha luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra principados e potestades no mundo espiritual? Para que a gente possa, a nossa identidade ela precisa ser moldada de dentro para fora, é somente através da palavra. Eu acho muito interessante aquele versículo de 2 Coríntios 3,18, que ele diz assim: desvendando com o rosto desvendado, contemplando. 2 Coríntios 3,18, né? Esse texto fala direto, 3,17, né? Onde a presença do Senhor está, é liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Na minha versão está assim, ó. E a todos nós, com o rosto desvendado, contemplando. Então, quanto mais eu contemplo a palavra, mais eu vou sendo transformado. Para que eu possa ser transformado de dentro para fora, eu preciso contemplar. Aleluia! Sabe por que a gente não louva bem na igreja? Porque a gente não conhece a Deus. Se a gente conhecesse bem a Deus, só para ter uma ideia, lá na África, quando tem culto na África no dia de domingo, o culto começa às 8 horas da manhã, sabe que hora que acaba? 4 horas da tarde. E eles acham que acabou rápido.
Por eles ficavam a noite inteira. Não tem cadeira. São poucos lugares que tem cadeira. Sabe como que eles adoram? Pulando e batendo palma. Constantemente. Porque eles entendem a quem eles estão adorando. Na China, sabe aonde que eles adoram? Em buracos. Igreja é escondida, igreja perseguida na China. Eles adoram em buracos. Fica um olhando. Esse veio semana passada, ele é crente. Entra, vai dar um jeito. Quando desce lá embaixo, tem um monte de crente adorando a Deus. Por quê? Porque eles conhecem quem eles estão adorando. Irã, da mesma forma. Coreia do Norte, da mesma forma. Se eu não conheço a Deus, como é que eu vou adorar a Deus? Como é que eu vou deixar a imagem? Como é que eu vou ser imagem e semelhança de Deus, se eu não conheço a Deus pela palavra? Aleluia. Se Deus nos deu a palavra, nós temos que ler a palavra. Não tem como nós termos entendimento dos atos de Deus. Não temos como ter entendimento do que Deus fez se nós não lemos a palavra. Aleluia. 2 Coríntios 3,8, Paulo nos ensina que somos transformados de glória em glória. A nossa identidade ela precisa ser moldada pela palavra de Deus. Onde a imagem de Deus, quando a imagem de Deus ela é restaurada, a autoridade ela é restabelecida. Quando a imagem de Deus é restaurada, a autoridade ela é restabelecida. Se o inimigo aqui, se o inimigo tem poder sobre a minha vida, eu preciso ter entendimento que eu sou imagem e semelhança de Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, o inimigo ele não vai encostar em você, porque ele sabe quem você é. Assim como o inimigo não encostava em Adão antes da queda. O inimigo tinha medo de Adão, porque se ele fosse direto no Adão, Adão ia dar uma autoridade para ele, ia dar uma bicuda nele. Então o inimigo não tinha poder sobre a vida de Adão. O inimigo só pôde alcançar Adão através de Eva. Então quando Adão ele tinha ali, ele entendia que estava acontecendo alguma coisa no mundo espiritual, ele tinha poder sobre esses demônios. Assim como o homem tem que ter entendimento que quando nós estamos debaixo da graça do Senhor, de entender aquilo que Ele fez por nós, nós estamos resgatando aquela imagem, aquela glória e semelhança de Deus da qual Adão tinha perdido. E se o inimigo sabe que eu sei quem eu sou, o inimigo não vai vir sobre nós. O inimigo vai ter medo de passar na sua rua, você quer mesmo? Não vou nem passar aí, porque tem um crente ali, e ele sabe que ele é filho, ele sabe que ele é semelhança de Deus. Eu não vou nem passar perto, porque vai que o radar dele me pega. E se o radar dele me pegar, basta somente uma palavra dele. Por isso que Satanás todo dia ele acorda, e ele fica preocupado com os crentes. Ele fala, meu Deus, o Satanás fala, meu Deus do céu, os meus irmãos lá em cima acordaram. Por quê? Porque ele entende quando um crente ele tem o conhecimento, quando ele é restaurado, a sua imagem e semelhança, conforme a imagem e semelhança original, nada pode parar essa pessoa. Por que eu estou falando disso no dia de hoje? Porque eu creio nisso, firmemente, com todo o meu ser, que nós vamos ser uma igreja grande. Eu creio que nós vamos ganhar não somente brasileiros, nem que eu ainda veja, nem que eu já tenha partido, mas eu creio que aqui está começando algo histórico. Eu creio que a palavra de semana passada, da qual diz que nossos filhos eles vão edificar ruínas antigas, que nós seremos reparadores de brecha. Eu tenho certeza que, ainda que eu não veja essa igreja aqui, onde quer que nós formos, estará também sendo incendiada por vidas que irão vir e aceitar o Senhor Jesus. Eu estou falando de vida japonesa, estou falando de vidas chinesas, de filipinos, de pessoas de outros lugares que ouvirão a palavra, não eu falando, mas pode ser um de vocês. Pode ser um de vocês que tem o domínio do Nihongo, que entende o que eu falo e capta tudo isso que eu falo. E um dia você vai falar para um japonês, vai falar para alguém, olha, Deus ele pode mudar a sua sorte. Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque eu creio nisso. Eu creio nisso. Toda a célula do meu corpo, todo o meu ser
igreja grande. Já é uma igreja grande. Mas eu imagino, eu já vejo uma igreja maior. Não por mim mesmo, porque por mim a gente não tem como. Mas por aquilo a quem eu creio. O inimigo não vai ter poder sobre nós, amém? O inimigo não tem que ter poder sobre a sua vida, porque a partir de hoje, você está entendendo que você é imagem e semelhança de Deus. Você tem poder e autoridade, não somente no físico, mas no mundo espiritual também. O inimigo não pode resistir àquilo que você fala. Se você está tendo coisas estranhas na sua casa acontecendo, você tem poder e autoridade para liberar uma palavra, e qualquer coisa espiritual que tiver ali, sair fora. Se for do Senhor, amém. Mas se não provém de ti, Senhor, repreendo agora no nome de Jesus. E repreende mesmo, querido, quando você tem entendimento que Deus te deu a autoridade, você está sendo transformado, e você está se aproximando da imagem e semelhança do original. Nada pode te parar. O mundo espiritual não pode parar. Coisas que o inimigo faz e que pode te atingir não terão domínio sobre você. Quer ver? Adão não tinha enfermidade. Adão não tinha gripe, não tinha qualquer outro tipo de enfermidade, porque não existia enfermidade. Então Adão, ele era riaco, pacento, genki. Ele só pode sentir um dia o que era dor, enfermidade, depois que ele comeu do fruto. Que ali o pecado, através do pecado, a morte entrou, e ele pôde experimentar o processo que qualquer um de nós conhece. Mas antes disso, ele não tinha enfermidade. Deus não criou enfermidade. Então, se Deus não criou enfermidade, eu tenho poder dado por Deus, autoridade dada por Deus, para você orar por uma pessoa enferma, e essa pessoa ser curada. Por quê? Porque você, simplesmente pelo fato que você está entendendo hoje, que você é imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus que está sendo restaurada. Como é que está sendo restaurada a imagem e semelhança de Deus? No processo que é de glória em glória. Quanto mais eu escuto, quanto mais eu entendo, quanto mais eu vou conhecendo a Deus, uma transformação vai acontecendo dentro de mim. E essa transformação me aproxima mais do poder e autoridade que Adão tinha perdido. Amém? Segundo ponto, a perda da autoridade. Romanos 8, versículo 19 ao 22, nós vamos ver. Romanos 8, olha só, presta atenção nesse versículo. Eu sou apaixonado nesse versículo. Romanos 8, a partir do 19. A gente vai até o 22. Presta atenção. O erro de Adão, como que foi caro o erro de Adão? Para toda a humanidade, presta atenção. Existe então uma ardente expectativa da criação. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Presta atenção. Toda a criação, ela está em um estado de expectativa, para que você saiba que você tem autoridade, para que você saiba que você tem domínio sobre o físico e sobre o espiritual. Que interessante, olha só. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então existe algo ardente em toda a criação. Toda a criação está esperando que você tenha um entendimento. Irmão, você é imagem e semelhança de Deus. Irmã, você é imagem e semelhança de Deus. Quando você tiver essa revelação, existe uma palavra que diz que, pois, como diz aqui, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aleluia! Isso é muito forte. Toda a criação, quando eu penso em toda a criação, eu gosto de estudar astronomia. Veja, não é astrologia, é astronomia. Quando eu paro para ver esse versículo, e eu fico pensando, não fico pensando só naquilo que tem no nosso planeta. Eu imagino o nosso sistema solar. Eu imagino todo o universo está olhando para nós e está esperando nós termos uma ardente expectativa de que nós temos que ter entendimento que nós somos imagem e semelhança daquele que criou o universo. Aleluia! Parar para pensar, o Deus que criou o universo, nós somos imagem e semelhança dele. Aleluia! Então, quando nós temos esse entendimento, esse versículo diz em Romanos 8, 19, que a ardente expectativa
da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Vai para o próximo versículo, vamos ver. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem que sujeitou toda a criação? Adão. Quando Adão ele erra, ele põe em jogo tudo que era perfeito. O plano de Deus é perfeito. Mas quando Adão erra, como diz o versículo, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O erro de Adão. Versículo 21, olha só. Na esperança de que a criação será redimida do cativeiro da corrupção. Cativeiro da corrupção. Que aconteceu no Éden, que aconteceu pelo erro de Adão. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando você entende que você é imagem e semelhança, não existem barreiras para nós. Nós vamos ganhar essa cidade, nós vamos ganhar muitas vidas. Deus vai te usar de uma maneira que você nem imagina. Você vai fazer coisas que você nunca imaginou. A Bíblia fala assim, que nós temos um entendimento, mas Deus vai além daquilo que a gente imagina ou pensa, porque simplesmente Ele é grande. Na casa de você será um local de referência, será um farol em uma tempestade. Por quê? Porque você hoje está entendendo que você está restaurando na sua vida uma autoridade e um domínio, da qual Adão tinha perdido, mas hoje está sendo restaurado. E nada pode te impedir, porque o poder que Adão tinha, ele tinha poder até no mundo espiritual, e nós também teremos poder no mundo espiritual. E Efésios ainda diz, revesti-vos, pois, de toda a armadura. Então existe ainda, além da gente saber que somos imagem e semelhança, existe uma armadura de Deus para nós. E quando nós usarmos essa armadura, nós temos que ter um entendimento. A batalha não é contra a carne, a batalha não é contra a sangue, mas é contra os principados. E quando nós temos esse entendimento, as coisas vão acontecer. Coisas vão acontecer. O sobrenatural vai começar a acontecer nas nossas vidas. Você crê nisso? Versículo 22, Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Veja bem que o texto diz, porque sabemos que toda a criação, quando eu vejo toda a criação, de novo, eu olho para a terra, e eu acho grandioso o que Deus fez na terra, mas aí, como eu gosto de estudar sobre astronomia, eu olho para o universo e eu falo, caramba, o universo está também aguardando nós termos esse entendimento. Há um só tempo que geme e suporta angústias até agora. É algo grandioso. É algo grandioso. Quando Adão pecou, ele perdeu não apenas a comunhão com Deus, mas também o governo que Deus tinha confiado a ele. Quando Adão erra, até o governo que ele tinha sobre a terra, sobre o mundo espiritual, foi tirado. A terra que deveria ser sujeita ao homem passou a resistir. O apóstolo Paulo afirma que toda a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. No mundo antigo, os reis eles eram considerados imagem dos deuses, né? No Egito, quem lembra do Egito? Os persas, os babilônicos. Mas no Egito era forte. No Egito, cada faraó que ele era colocado ali, naquela cultura, o povo falava que o faraó era tipo um deus. César, em Roma, ele era considerado um deus, ele era considerado uma divindade. Então havia no passado, né, um entendimento que cada rei, ou faraó, ou governante, ele era uma representação de um Deus, né? Então Adão ele foi criado para ser uma imagem, uma representação do Deus verdadeiro, mas ele perdeu esse estado ao desobedecer. A queda não afetou somente a humanidade, mas toda a criação se tornou sujeita à corrupção e ao caos. Toda vez que nos afastamos de Deus, perdemos a autoridade sobre situações da vida. Toda vez que nós nos afastamos de Deus, perdemos a autoridade, perdemos o domínio sobre
coisas específicas que acontecem na nossa vida. Mais perto de Deus, mais semelhante a Deus eu sou. Mais longe dele, eu sou como o Adão que caiu. E o Adão que caiu não tinha poder sobre mais nada. Na verdade, ele era subjugado tanto pelo físico quanto pelo espiritual. Mas se eu estou mais perto de Deus, domínio sobre o mundo espiritual, autoridade sobre o reino espiritual, autoridade sobre o físico. Toda vez que nos afastamos de Deus, perdemos a autoridade sobre as situações da vida. Amém? Terceiro ponto. Tudo isso aí foi perdido com Adão, mas essa autoridade ela foi restaurada. Amém? Essa autoridade ela foi restaurada. Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, versículo número 19 diz assim: Eis aí, Lucas 19, isso, na minha versão está assim, é isso mesmo. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Serpente e escorpiões ali, será que é literalmente serpente? Será que Jesus estava falando para os discípulos, olha, pode pisar numa cobra, pode pisar no escorpião? Será que era isso mesmo que Jesus estava falando? Quando Jesus fala para os seus discípulos, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, aleluia, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Ele está falando que nós temos uma autoridade que foi restaurada. Quando que foi essa autoridade que foi restaurada? Quando Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, hoje nós podemos pisar sobre serpentes e escorpiões, que não são, não vai pisar numa cobra não. O pastor falou que pisar na cobra, um escorpião vou pisar, e o pastor falou que pode pisar, não vai não. Aqui está falando de ser espiritual, tanto é que ele completa e ele diz assim: e sobre todo o poder do inimigo. Existe em nós esse poder, um poder de que o inimigo não tem uma autoridade que tem sobre as nossas vidas, que o inimigo não tem poder sobre nós. Amém? Olha só, Jesus veio ao mundo não apenas para nos salvar. Jesus veio ao mundo não apenas para nos salvar, mas para nos restaurar ao propósito original. Jesus não apenas nos perdoou, Jesus não somente nos perdoou, mas também nos concedeu autoridade sobre as forças do mal. A palavra grega aqui para autoridade era exousia, deve ser exousia, que significa direito legal de exercer poder. Então a palavra ali no original grego, autoridade, significa um direito legal para você exercer poder. Ou seja, em outras palavras, em Jesus fomos legalmente restaurados ao domínio original que Deus havia concedido a Adão. Aquilo que Adão perdeu, Jesus nos deu esse poder através daquilo que ele fez na cruz. Precisamos então viver pela fé na autoridade que Cristo nos deu. Se você não tiver fé que você tem uma autoridade, você vai estar suscetível a todo ataque do inimigo. Você não vai ter um entendimento. Se você não tiver se você não tiver pela fé um entendimento que Deus já pagou o preço, Ele já nos religou. Estamos hoje tendo um entendimento que quanto mais perto de Deus, mais poder e autoridade eu vou ter. Se você não tiver esse entendimento, qualquer armadilha, cilada do inimigo vai ter êxito sobre a sua vida. Mas nós não vamos deixar isso acontecer, porque hoje nós estamos tendo um entendimento que nós precisamos nos aproximar cada vez mais de Deus. Cada vez mais perto de Deus, mais poder, mais autoridade, mais domínio sobre a terra, sobre o mundo espiritual nós teremos. E não haverá nada que nós não possamos fazer, amém? Então precisamos viver pela fé na autoridade que Cristo nos deu. Não devemos temer as trevas. Não devemos temer as trevas, pois o poder do inimigo já foi vencido na cruz. Aleluia!
Não podemos temer as trevas, porque a força do inimigo já foi vencida na cruz. Na cruz Jesus pagou o preço por cada um de nós e já foi vencido ali. Amém? Quarto ponto, a igreja como uma expressão da imagem de Deus. Aleluia, aleluia. Veja bem, nós estamos falando hoje sobre restaurando a imagem e a autoridade original. Primeiro ponto, restaurando a imagem. Segundo ponto, perda da autoridade. Terceiro ponto, a autoridade restaurada. Quarto e último ponto, diz a igreja como uma expressão da imagem de Deus. Atos capítulo 2, Atos capítulo número 2, quando a igreja toda entende que somos restaurados, como Adão, pelo poder que Deus tinha dado a Adão, quando todos nós entendemos, Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, Atos 2, 42, olha só, todos nós saímos daqui hoje entendendo que nós hoje estamos mais perto de Deus, mais poder e autoridade nós vamos ter, assim como Adão tinha, amém? Quando toda a igreja entender isso, acontece isso aqui: e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha só, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos receberam aquilo que Jesus deu para eles. O que Jesus falou para eles? E hoje vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Então eles entendiam que as forças do mal não tinham poder sobre eles. Então eles receberam aquilo ali e eles começaram a usar o livro de Atos. Olha só, eles faziam prodígios e sinais. Prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. E o que você acha que isso acontecia? O que você acha que isso resolvia quando eles chegavam no lugar? Os apóstolos chegavam em qualquer lugar e eles viam sinais. Que sinais que eram esses? Os sinais que Jesus fazia. Qual o sinal que Jesus deixou para nós como referência? Jesus curava os enfermos, Jesus repreendia os demônios, expulsava os demônios, fazia milagres. Aquilo que Jesus fez no passado, nós podemos fazer também. Aquilo da qual os demônios que Jesus expulsou, os enfermos que Jesus já fez, já curou, hoje nós podemos fazer também. Por quê? Porque nós somos também imagem e semelhança, assim como Jesus era. Por isso que eu digo, quando nós tivermos mais conhecimento, entendimento disso, nós também vamos fazer o que os apóstolos faziam: sinais e prodígios. Olha só outro versículo. Outro versículo diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46. Diariamente unânimes no templo, partiam do pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deus acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Deus colocava diante deles aqueles pessoas que necessitavam da salvação. Toda a terra necessita de salvação, mas Deus colocava aqueles que são a minha imagem e semelhança, estão fazendo sinais, porque eles sabem que eu tenho poder para eles. Então eu vou fazer com que eles trabalhem para o reino, e colocavam diante deles pessoas da qual o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, os apóstolos, todos eles entendiam que eles tinham poder e autoridade restaurada, e não havia barreira que pudesse impedir eles de fazer as coisas que Jesus fazia. E isso fazia com que Deus iria acrescentando na vida deles cada vez mais e mais. Imagina só, cada um de nós sai daqui entendendo isso hoje.
cada um de nós sai daqui entendendo que nós fomos restaurados com a autoridade e domínio que Adão tinha perdido. Quem vai trazer as almas não é nós. Veja bem, eles não saíram correndo atrás das pessoas para ganhar a vida das pessoas. Era Deus que acrescentava. Deus trazia as pessoas na frente deles, e eles somente oravam, expulsavam o demônio ou curavam de uma enfermidade, ou até ressuscitavam a pessoa. E quando isso acontecia, eram sinais e prodígios que aí ia se espalhando. Quando você sai daqui hoje, você tendo entendimento disso, Deus pode até te dar uma situação que você precise de orar para uma pessoa enferma, ou uma situação da qual tem, uma pessoa que está precisando ser liberta. Você tem essa autoridade, você tem esse poder, e você pode levantar a mão e declarar sobre a vida dessa pessoa, pelo poder do nome de Jesus, e repreender tudo aquilo que está lá. E isso vai ser sinal e prodígio. E o que vocês acham que vai acontecer na vida de um japonês, que você orou por ele, por uma enfermidade, e essa enfermidade foi embora? O que vocês acham que vai acontecer? Aí o outro irmão está lá numa fábrica, está em algum lugar, está possesso, está igual Homem-Aranha, subindo no telhado, né? Você levanta a mão e fala: sai dele em nome de Jesus. Essa pessoa é liberta. Todo mundo vai olhar para você e vai falar: o que você fez? Aí você vai falar: eu sou somente imagem e semelhança daquele que me criou. Pronto. O que vocês acham que vai acontecer? No próximo culto, nós vamos ter que estar... Acho que vai estar... Vocês não vão nem assistir o culto direito. Vai ter que estar ajudando aqui, vai se dar, todo mundo vai estar no apoio. Vai ficar lotado de japonês aqui. Por quê? Porque eles vão ver as coisas que Deus irão fazer na vida de cada um de nós. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Quer ver algo sugoi que eu estava meditando hoje? Se eu não me engano era Saul. Saul, quando ele estava endemoniado, alguém falava assim: tragam para mim Davi. Davi começava a louvar a Deus, tocava a harpinha dele, e na harpinha que ele tocava, no louvor dele, o demônio que estava em Saul saía. Já parou para pensar? Quando você trouxer uma pessoa aqui, primeira vez que ela vem, ela começa a ouvir o ministério louvor aqui, nunca ouviu, nem conhece o português, mas através disso que está sendo ministrado aqui, está tirando coisas da vida dela. Então Deus, Ele olha para mim, Ele olha para você, e eu creio que nós vamos viver isso. Você crê nisso? Você crê que na sua casa vai ser uma célula? Você crê que lá na sua casa você vai vivenciar isso na sua célula, na sua casa? Lá na minha casa vai ser uma célula. Eu vou convidar os vizinhos aqui, vou fazer um churrasco, eles vão vir, vai ter a comunhão. Depois da comunhão vai ter o evangelismo. Depois do evangelismo vem o quê? Edificação, e depois multiplicação. Na hora que ele vier aqui, eu vou orar por ele. Alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque a autoridade está sobre a minha vida. O domínio que Adão perdeu está sobre a minha vida, porque Jesus pagou um preço, e Ele resgatou a autoridade e o poder que tinha na vida de Adão. Então o demônio não tem poder sobre a vida dele. O demônio não tem poder sobre a vida dela. Eu vou orar pela vida dele, eu vou orar pela vida dela, e Deus vai fazer as coisas acontecerem. Não vai ser através de mim, mas vai ser através do poder de Deus sobre a minha vida. Toda vez que eu vou subir aqui, na hora do louvor, toda vez eu falo: Senhor, me ajuda lá em cima, porque de mim não tem nada de bom. Eu acho até engraçado, tem um versículo que fala assim, não é um versículo aí, tem um ditado popular que diz assim: aquilo de bom que você vê em mim é Jesus, mas aquilo de mal que você vê em mim é eu mesmo. Tudo de ruim que você consegue identificar na minha vida, esse é eu mesmo, mas o bom que você consegue ver em mim é Jesus na minha vida. Sugoi, né? Então hoje nós vamos sair daqui entendendo isso. Deus vai criar situações, oportunidade para nós como igreja orarmos por alguém, falarmos de Jesus para alguém. E quando isso acontecer, creia nisso. Deus vai te usar de uma maneira que você nunca imaginou. E eu fico imaginando as células, como que não vai ser. Cada célula aqui vai ser... Quem não fala em Nihongo vai ter que ir com alguém que fala em Nihongo, porque vai ser algo grandioso.
vai ser algo grandioso e vai estar acontecendo constantemente multiplicações nesses lugares. Por quê? Vai ser Deus que vai estar mandando. Pessoas vão estar vindo, japoneses. Queridos, isso me motiva para falar muito. Eu vejo lá na frente já. Vidas japonesas, louvor aqui em cima. Eu gosto do louvor aqui, mas eu vejo já no louvor japonês. Um japonês aqui. Culto nosso vai ser outro horário. Culto japonês, da videira e baraque. Aleluia. Aleluia. Ainda que eu não esteja aqui, mas vai haver um dia. Culto da videira em baraque, só com japoneses. Ainda que quem esteja ministrando sejam de vocês que falam os dois idiomas. Mas eu creio nisso. Porque nós sabemos que a autoridade e o poder foi restaurado. Amém? Amém. Finalizando então, a igreja ela só será poderosa se viver em unidade e comunhão verdadeira dentro de nós. Nós hoje não veio tem o pessoal que foi evangelizar por aí, tem o pessoal que está, não pôde vir hoje. Eu creio que nós temos que ter esse entendimento do poder e autoridade que foi restaurado através de Jesus. Mas nós temos que ter entendimento também sobre comunhão e sobre unidade. A autoridade de Jesus manifesta onde há unidade no Espírito. Não tem como nós sermos cheios de Deus se não há comunhão entre nós. Precisamos ter esse entendimento. Aonde é que a gente vê isso? Antes de ter o planeta Terra, antes de ter o universo, existia somente Deus. Amém? Antes do universo ser criado, existia Deus. Amém? Deus ele era sozinho? Existia mais Jesus e o Espírito Santo. Então a comunhão já vem desde antes da criação do universo. Então quando nós fazemos célula nas nossas casas, quando nós estamos em comunhão na igreja, nós estamos participando de algo que já era feito antes da criação da terra. Então nós temos que ter esse entendimento também. Amém? Finalizando já, ministério louvor. Hoje passa do horário. Último ponto aqui, já finalizando. A igreja ela tem um chamado então sobre a nossa responsabilidade, Nós, quando temos esse entendimento que nós estamos hoje com a autoridade que outrora foi perdida, com o domínio que outrora foi perdido pelo erro de Adão, Jesus ele nos resgatou. E quando nós temos esse entendimento, a igreja ela passa a ter o entendimento de um chamado. A igreja agora ela passa a ter o entendimento que a queda fez perder a imagem e a autoridade sobre a vida de Adão. Mas Jesus ele veio para restaurar poder e autoridade. Então, para que sejamos uma igreja poderosa, aleluia, de tudo isso que eu falei até agora, se você não pegou nada, guarda isso aqui. Para que nós possamos ser uma igreja poderosa, primeiro nós temos que buscar uma transformação à imagem de Jesus. Uma igreja poderosa busca transformação. Segundo ponto, uma igreja poderosa, ela entende, precisamos entender que o pecado nos faz perder a autoridade. Para sermos a igreja poderosa, para nós ganharmos vidas japonesas, precisamos entender e buscar uma transformação em Deus. Precisamos entender que quanto mais eu peco, menos autoridade eu tenho. Precisamos entender que exercitar a autoridade de Jesus, precisamos entender a exercitar a autoridade que Jesus nos deu. Como é que eu vou exercitar a autoridade que Jesus nos deu? Para que nós possamos ser uma igreja poderosa? Alguém vai ligar, você vai estar do lado de uma pessoa que está enferma. Agora é a oportunidade. Então o inimigo ele não pode nos resistir. Vai ter situações da qual você vai poder praticar isso. Amém? Exercitar a autoridade que Jesus nos deu. Quarto ponto, para sermos uma igreja poderosa: viver em comunhão como o corpo de Cristo. A restauração da igreja começa em cada um de nós.
a restauração do corpo, a restauração da igreja começa em cada um de nós. Quanto mais refletimos a imagem de Cristo, mais poder e autoridade temos para transformar o mundo ao nosso redor. Quanto mais refletimos a imagem de Cristo, mais poder e autoridade teremos para transformar o mundo ao nosso redor. Quantos de vocês, nessa noite, já tem alguém para apagar a luz? Vamos estar se colocando em pé?